Até o início do século XX, o Brasil não havia se industrializado. Em 1889, de cada 1.000 brasileiros, somente 4 trabalhavam nas indústrias, dedicando-se principalmente à produção de bens de consumo não duráveis, como tecidos, calçados e alimentos. Foi somente a partir da década de 1930 que o Brasil intensificou sua industrialização. Por essa razão, foi chamado de país de industrialização tardia. A seguir, veremos alguns aspectos relacionados à evolução industrial brasileira. O Brasil, do ponto de vista da sua industrialização, ele pode ser classificado como um país em processo de industrialização, principalmente na primeira e segunda metade do século XX. A concentração industrial no Brasil ela está presente nas principais regiões metropolitanas da região Sudeste, com destaque ao estado de São Paulo, nos municípios do chamado ABC ou ABCD paulista, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Durante muito tempo, essas cidades agregaram boa parte da produção industrial brasileira, assim como também as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, além da própria capital, alguns municípios adjacentes, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, dentre outros. No decorrer do século XX, vai ocorrer, basicamente, um processo de desconcentração industrial, onde outros polos industriais serão criados na região norte do Brasil, como, por exemplo, Carajás e Trombetas, importantes centros de exploração de minérios, ou seja, essas regiões destacam-se principalmente pelas suas jazidas minerais. Vale destacar também, aqui na região sudeste, como o município de Patos de Minas. Do ponto de vista de suas características portuárias, o Brasil, além das principais capitais, temos com destaque também algumas cidades como o Porto de Itaqui, no Maranhão, e o Porto de Tubarão, no estado do Espírito Santo. Temos ainda outros centros petroquímicos, como, por exemplo, o Polo de Camaçari, no estado da Bahia, além das cidades de Paulínia, no estado de São Paulo, e Canoas, no Rio Grande do Sul. Alguns desses aspectos, embora estejam relacionados ao processo de desconcentração espacial dos grandes centros urbanos brasileiros, outros fatores também levarão a um processo de desconcentração espacial ligados à elevação dos custos de produção, onde, ao longo do tempo, a região sudeste, sobretudo a região metropolitana de São Paulo, perdeu vantagens na produção industrial para outras unidades da federação e regiões do Brasil. Isso porque passou a apresentar altos custos produtivos resultantes de um conjunto de fatores como congestionamento de trânsito, impostos mais elevados, assim como também a mão de obra possuir um salário mais elevado nessas regiões. Vale destacar ainda que a guerra fiscal, principalmente a partir da década de 1990, vem ocorrendo a atração de indústrias para fora da região sudeste, em razão da intensificação das vantagens fiscais oferecidas por governos estaduais e municipais em outras regiões do Brasil. Por exemplo, o fato da doação de terrenos com infraestrutura em saneamento básico, transporte, redes de comunicação e também dos impostos. Podemos destacar também a questão estrutural, já que muitos centros urbanos não estão densamente povoados, o que facilita, por exemplo, a questão da mobilidade urbana. A indústria, no decorrer do século XX, já na virada para o século XXI, ela vai passar por um grande processo de inovação tecnológica, graças à chamada Terceira Revolução Industrial, conhecida também como Revolução Técnico-Científica Informacional, que vai culminar, evidentemente, no avanço tecnológico e também na diminuição nos custos de produção, tendo em vista principalmente o fato dessa revolução estar aplicada a conhecimentos científicos e principalmente o desenvolvimento tecnológico nas áreas da informática, telecomunicações e a robótica, que de uma certa forma contribui, de um lado, com a redução nos custos de produção, principalmente no uso da mão de obra, já que essas atividades são mecanizadas. Por outro lado, ocorrerá uma diminuição da população economicamente ativa atuando nesse setor, muito pelo fato do desemprego estar ligado
ao processo de inovação tecnológica. Essas transformações vão ligadas aos principais parques tecnológicos, as principais instituições tecnológicas de ensino. Por exemplo, no Brasil, temos a Universidade de Campinas, que é um importante polo tecnológico do Brasil. Assim como outros países, evidentemente, possuem outros polos tecnológicos, como é o caso dos Estados Unidos, né, o chamado Vale do Silício. Quem gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até lá!